Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Olha eu de volta depois de tanto tempo, gente. Não sei nem com que cara que eu chego aqui para falar com vocês. Mas calma que eu vou contar tudo para vocês o que aconteceu na minha vida e eu tenho certeza que vocês vão entender, porque nem tudo a gente tem que compartilhar no momento, né, da prova, principalmente prova, luta. Muitas vezes a gente tem que esperar o milagre acontecer para depois a gente testemunhar aquilo que aconteceu. Enfim, quem me segue lá no Instagram não está com saudade de mim, porque eu tô todo dia lá no Instagram, tá bom? Então essa é a diferença de quem segue lá no Instagram. Geralmente, quando a gente some aqui do YouTube, né, eu digo a gente, a maioria dos YouTubers, principalmente cristãos, né, que dão esses conteúdos para vocês, para edificar realmente a sua fé, para alimentar de alguma forma a sua fé, a sua vida espiritual. Quem segue lá no Instagram não ficou sem conteúdo, então se você não segue, já vou deixar aqui embaixo Kelly Salles Oficial para você seguir, porque eu estava todo o tempo lá, diariamente, conversando com vocês. A gente tem lembrete de oração lá todos os dias, tem bastante conteúdo espiritual lá também, tá bom? E para quem é do YouTube só, né, não segue no Instagram, pensou, meu Deus, irmã Kelly morreu. Não, tô viva, tô viva. Mas, gente, olha, passei um dos piores momentos da minha vida. Eu passei nesses tempos onde eu estive sumida aqui do YouTube. E já vou avisar vocês que um dos motivos pelo qual eu sumi daqui também é por conta do meu celular, gente. O meu celular, ele não estava gravando, quer dizer, ele não tinha memória, a memória dele sumiu. Sumiu, a memória do meu celular sumiu, eu apagava tudo que tinha na galeria, mas mesmo assim ele não tinha memória, parece coisa do capeta mesmo. E também o meu editor de vídeo, né, o programa que eu uso para editar os vídeos, eu não consegui pagar ele porque ele aumentou muito. O preço dele aumentou demais. E aí, como aqui o YouTube quase não dá renda, não gera renda, então eu fiquei mesmo sem dinheiro para pagar o editor. Então do jeito que eu vou gravar esse vídeo, ele vai pro ar. Então se eu gaguejar, vocês vão ver eu gaguejar. Se eu errar, vocês vão ver eu errar, porque dessa vez não tem edição. Dessa vez eu vou ter que pegar o vídeo e postar direto. Então, assim, durante esse tempo que eu sumi, muitas vezes eu pensei, cara, vou fazer um ao vivo lá pro YouTube, porque eu acho muito chato a gente sumir, deixar vocês aí sem conteúdo, vocês que gostam, né, desse conteúdo tão importante para a vida de vocês, que é um conteúdo espiritual, um conteúdo bom, né, um conteúdo saudável para você consumir. Então eu fico com essa responsabilidade, estou deixando as pessoas sem conteúdo lá no YouTube, mas de verdade eu não conseguia vir, porque eu não tinha celular para gravar, não tinha como editar os vídeos. Então hoje eu tô vindo aqui assim, quebrando todas as minhas barreiras, vou realmente colocar o vídeo do jeito que tá pra vocês aí, tá bom? Bom, pessoal, eu passei um dos piores momentos da minha vida durante esse sumiço, tá? Eu tava muito focada em resolver esses problemas e resolver no âmbito espiritual, porque é muito importante que a gente entenda que tudo na nossa vida a gente vence através do mundo espiritual. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tudo, tudo. Pode ser algo natural. O assunto é natural, é emprego, o assunto é saúde, o assunto é relacionamento, casamento, tudo isso é natural, mas tudo isso a gente vence no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais. A nossa milícia, né, a nossa guerra é espiritual, então é com armas espirituais que a gente vence. Vou contar para vocês uma das experiências para o vídeo não ficar muito longo, tá? Que eu passei durante esse período que eu sumi daqui. Vou contar para vocês uma dessas experiências e depois eu venho contando outras, tá bom? Quero trazer aqui algumas pessoas que vão testemunhar junto comigo os milagres que a gente tem vivido, tá? Lá na minha igreja a gente tem vivido muitos milagres. A minha igreja, ela tem canal aqui no YouTube. Se você tá sem congregar, se você tá afastado da igreja, eu vou deixar o link aqui do canal da minha igreja aqui embaixo no box de descrição. Participe dos cultos, porque Deus tem feito, gente, muitos milagres. A gente tem mais ou menos umas 4 pessoas que Deus praticamente ressuscitou o ano de 2022 lá na minha igreja. Deus
tirou do leito de morte pessoas que não tinham expectativa nenhuma de vida. O médico falou, não tem jeito, já fizemos tudo o que podíamos, chamou família, desenganou e Deus foi lá e fez um milagre. A nossa igreja orou, nós colocamos em oração e Deus ressuscitou praticamente essas pessoas. Então são 4 pessoas pelo menos que me vem à mente agora, de milagres que aconteceram em 2022 na minha igreja, mas esse que eu vou contar hoje é uma experiência pessoal, é uma experiência com a minha família, tá? A minha irmã, eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, né? Já devo ter mencionado isso, mas eu tenho uma irmã, uma única irmã, tá? Ela é minha única irmã, mulher, né? Depois eu tenho irmãos homens, mas ela é a minha única irmã. Ela é filha do mesmo pai, filha da mesma mãe. Ela foi nascida, eu nasci, ela já estava lá para me receber. A gente passou a infância inteira juntas, a adolescência inteira juntas. Quando eu fui para o mundo das drogas, que eu passei todo aquele período no mundo do crime, do alcoolismo, das drogas, que eu já contei aqui para vocês, o meu testemunho muito forte. Essa minha irmã estava comigo durante todo esse tempo, ela também foi para o mundo das drogas, ela viveu tudo comigo, tudo que eu vivi na minha vida, ela viveu junto comigo. Depois eu me casei, ela foi a única tia, né, de sangue das minhas filhas, né, por parte de mãe, né, das minhas filhas, então ela foi aquela tia presente, maravilhosa, que sempre passeou com as minhas filhas, sempre pediu para levar e eu deixa levar, não tinha filhos, ela não tinha filhos, então ela se realizava com as minhas filhas. Então depois que eu casei, que eu tive as minhas filhas, que eu me converti, a minha irmã continuou presente na minha vida, ela nunca se afastou de mim. Nós temos uma ligação muito forte mesmo. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque essa minha irmã, ela teve uma filha e o pai dessa menina não assumiu, ela abandonou ela grávida. Eu cuidei dessa minha irmã durante a gravidez dela, ela veio morar na minha casa, só pra vocês terem uma ideia da ligação que a gente tem. E quando ela teve a nenê dela, ela estava aqui, morando na minha casa, em Atibaia, e eu levando ela pra igreja. Essa minha irmã se converteu, tá? Ela se converteu a Jesus Cristo, ela é crente hoje. E ela teve essa nenê sozinha, essa menina sozinha, que chama Luísa, minha sobrinha, minha única sobrinha de sangue, porque nenhum dos meus irmãos me deram sobrinhos, a não ser ela, por enquanto. E quando essa sobrinha nasceu na minha casa, então eu dei todos os banhos nesse bebezinho, desde que nasceu até 1 ano de idade, ela morou dentro da minha casa comigo. E depois que essa menina fez 1 ano de idade, a minha irmã decidiu ir embora do Brasil e ela foi para a França, onde meu pai mora. Meu pai mora na França, meu pai é português e ele mora na França, casado com uma francesa. Meus pais são separados e ele é casado com uma francesa, mora na França. E a minha irmã foi embora para a França quando a filha dela tinha 1 ano de idade. E desde então, uma saudade tremenda, uma saudade horrorosa que eu tenho dela. E essa criança que ela teve, essa filha que ela teve, hoje tá com 7 aninhos de idade. 7 ou 6. Tô meio confusa ainda. Mas tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos que ela foi embora do Brasil e foi embora com a minha sobrinha. Chegando lá na França, essa minha irmã conheceu um homem inglês chamado Adrien. E ele era inglês, mora na França, e eles se casaram. Adrien e a minha irmã Lúcia, tá? E essa minha irmã, hoje ela é casada com esse homem, que é um homem muito bom pra ela, que trata a filha dela como se fosse filha dele, a menina chama ele de pai, uma maravilha, uma bênção de Deus. Elas vão pra igreja, eles vão pra igreja, ela posta a menina na igreja, minha irmã toca chocalho na igreja, e tava tudo bem, tudo certo. Quando de repente numa sexta-feira, há umas 3 semanas atrás, uma sexta-feira, eu recebi uma mensagem no meu celular, eu tava dentro de uma reunião, gente. Uma reunião com mais de 500 pessoas da Secretaria de Saúde aqui da minha cidade. Quando eu recebi no meu celular uma mensagem do meu pai dizendo o seguinte: faça uma oração pela sua irmã. Ela está numa emergência, a filha dela está aqui comigo, a Luísa tá na minha casa, ela está sendo transferida para um outro hospital. Eu não sei o que está acontecendo e eu estou desolado. Meu pai falou isso para mim na mensagem escrita. Quando eu vi essa mensagem do meu pai, eu também vi várias chamadas perdidas da minha mãe, que mora aqui no Brasil. Então eu pensei, cara, algo grave aconteceu. Eu não sabia o que tinha acontecido com a minha irmã, mas eu me levantei da onde eu estava imediatamente e fui até o banheiro para orar por ela. Porque que coisa horrorosa, irmãos.
Quando você está longe de uma pessoa, tão longe a ponto de você não poder ajudar, não poder socorrer essa pessoa. E você não tem notícias, você não sabe o que está acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha irmã. Então eu fui para o banheiro, ajoelhei ali no vaso sanitário e fiz uma oração. Primeira coisa, Senhor, tu sabes o que está acontecendo com ela. Eu não sei. Chorei ali, irmãos, no vaso. Chorei ali naquele banheiro pela minha irmã. Falei, Senhor, visita ela onde ela estiver. Eu não sei que emergência é essa. Eu não sei se ela está em ambulância sendo transferida. Eu não sei o que aconteceu, se ela caiu, se ela foi atropelada, se ela passou mal. Eu não sei o que aconteceu com a minha irmã. Mas o Senhor sabe, e visita ela agora. E comecei a entregar minha irmã nas mãos do Senhor. E depois que eu orei, eu peguei o telefone e fui fazer uma chamada de vídeo para o meu pai, que mora na França. Inclusive, ele disse que estava com a minha sobrinha na casa dele, pela mensagem. Então eu fui ligar, ele disse que estava desolado. Falei, vou dar uma palavra de conforto, né? Porque afinal de contas eu já orei, já entreguei nas mãos de Deus. Fiz aquilo que tinha que fazer. Né? O que você tem que fazer numa hora dessa? Entregar nas mãos de Deus. Ele é o único que pode te ajudar. E aí eu fiz o que tinha que fazer e liguei para ele. Falei, na hora que meu pai apareceu no vídeo, meu pai já estava chorando aos prantos. E ele dizia assim para mim, eu não sei o que aconteceu com a sua irmã, eu não sei, eu não tenho notícia, parece que é um sangramento no cérebro. Aí eu pensei, meu Deus, a minha irmã teve um AVC. A minha irmã tem 44 anos, gente, é uma moça jovem, tá? Saudável, nunca teve nada. Eu tenho problemas de saúde, mas ela não, ela sempre foi muito saudável. E eu peguei e falei assim pro meu pai, pai, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei o que aconteceu, eu tô desesperado, sua irmã tá sendo transferida de ambulância para uma cidade maior, porque o hospital daqui não tem condições de cuidar dela, mas parece que é um sangramento no cérebro. Quando ele falou isso, que eu vi que ele estava desesperado, eu falei assim para ele, pai, vamos confiar em Deus. Quando eu falei, vamos confiar em Deus, gente, meu pai me deu uma palavra muito, assim, eu não posso falar aqui, porque ele falou um palavrão. Meu pai não é crente. Meu pai falou um palavrão se referindo a Deus. Vocês têm noção disso? Eu tinha acabado de me ajoelhar diante de Deus. O Deus que eu sirvo, gente, em dias bons e em dias ruins. Eu não sirvo a Deus só na hora que eu preciso dele. Eu não sirvo a Deus, eu não falo com ele só no momento em que minha irmã está no hospital ou que tem alguma coisa acontecendo, não. Quando tá tudo bem na minha vida, quando tá na minha rotina, no meu dia a dia, quando eu acordo para ir trabalhar num dia comum, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus, sabe? Então eu conto com ele em dias que não tá acontecendo nada. Em dias que tá tudo bem, eu falo, Senhor, toma esse dia nas tuas mãos, eu preciso do Senhor, se o Senhor não sair comigo dessa casa, como é que vai ser lá fora, Senhor? Eu preciso do Senhor. Então, assim, eu acho muito importante falar isso aqui agora, porque uma coisa, todo mundo, a maioria das pessoas acreditam em Deus e a maioria das pessoas em momentos ruins recorrem a Deus. Isso é normal. Muita gente, se você estiver num avião caindo, o avião tá caindo, até o ateu. O cara que é ateu, na hora ele se segura na poltrona e fala, meu Deus! Por quê? Porque as pessoas são assim. Elas pedem ajuda de Deus no momento difícil. A maioria, a grande maioria. Só que eu acho muito importante, quando a gente faz menção do nome do Senhor, não só no dia da aflição, não só quando a gente precisa dele, mas todos os dias da nossa vida. É diferente. O que você acha? Se alguém te pede ajuda, se alguém te pede socorro, você tem condições de ajudar alguém, e a pessoa te liga e te pede socorro. Se é uma pessoa que nunca te procura, nunca te liga, nunca fala contigo, e ela te pede ajuda, é diferente se uma pessoa que convive com você todos os dias te pede ajuda. Um amigo que tá ali, que todo dia liga pra você, como é que você tá, querido? Você tá bem? Oh, senti saudade de você, tô com saudade de você. Vamos se encontrar, vamos tomar um sorvete, vamos comer um lanche? Sabe um amigo que você percebe que tem relacionamento com você, que se preocupa, que te ama? Aí vem um que apareceu na tua vida uma vez na vida e só te procura em momentos que ele precisa de você. Sabe aquela pessoa que só te liga quando ele tá precisando de você? É assim, gente. É assim que Deus recebe as nossas orações. É assim que Deus recebe o nosso clamor no dia da angústia. Porque a palavra do Senhor diz em vários momentos que no dia da angústia a gente tem que clamar a Deus. Mas será que a gente tem que clamar a Deus só no dia da angústia? E se eu falar com Ele todos os dias, nos dias que estiverem tudo bem? Será que não vai ser diferente?
Você não tem mais preocupação, você não tem mais urgência em responder, em ajudar, mais vontade de ajudar aquela pessoa que você sabe que te liga todo dia do que aquela que só te liga quando precisa de você? O que vocês acham? Eu acho isso super importante falar aqui. Porque quando deu a pandemia no mundo, eu lembro que estava morrendo muita gente e as pessoas começaram a se apegar com Deus. Porque as pessoas viram que elas iam morrer independente de dinheiro, independente de convênio médico, independente de saúde. Pode ter saúde, que estava morrendo gente a rodo. Todo mundo sentiu, nossa, agora eu posso morrer. Agora a morte pode bater na porta da minha casa, me levar ou levar um dos meus. Na pandemia foi isso. Aí todo mundo, meu Deus, tem misericórdia. Eu lembro que eu falava com Deus todo momento, Senhor, não foi a pandemia que me trouxe aqui. Não foi a pandemia que me levou para a igreja. Eu lembro que eu orava assim. Eu falava, Senhor, o Senhor sabe que quando estava tudo bem, quando todo mundo tinha saúde, expectativa de vida, eu também estava aqui. Eu já estava com o Senhor, eu já estava pegada ao Senhor, eu precisava do Senhor já. Eu já era dependente do Senhor, então agora continuo dependente, entendeu? Eu não tô aqui interessada no que o Senhor pode fazer, no que o Senhor pode me salvar da doença ou o Senhor pode salvar minha alma se eu morrer. Não, eu estou aqui porque eu sempre estive aqui. Isso é muito importante, irmãos. Então, se você está assistindo esse vídeo e você está acostumado a ir para Deus só na hora do perrengue, cuidado. Cuidado, porque o tratamento vai ser especial para você se você está todos os dias com Ele. Você pode ter certeza. E aí, voltando ao assunto, o meu pai falou um palavrão. Meu pai não é crente, ele virou e falou um palavrão. Ele falou assim, Deus está me ferrando. Só que em vez de ferrando, irmãos, ele falou um palavrão que eu não posso falar aqui. Sabe? Deus está me ferrando desde o dia que eu nasci. Cara, quando meu pai falou aquilo, eu estava dentro daquele banheiro que eu tinha acabado, meus olhos ainda estavam vermelhos de chorar na presença de Deus. Sabe? Deus já tinha colocado paz no meu coração, porque eu já tinha sentido aquela paz, assim, sabe? Tá tudo bem. Deus está no controle. Eu vejo meu pai falando aquilo, gente. Veio na ponta da minha língua para eu falar um monte para ele, sabe? Veio na ponta da minha língua. Eu falo para ele assim, sabe quem tá te ferrando desde o dia que você nasceu? Você, pai. E pegar tudo aquilo que ele fez durante a vida toda, que ele nunca se preocupou em agradar a Deus, nunca se preocupou em servir a Deus, e falar, você fez isso que você fez a vida inteira, e agora você acha que Deus está te ferrando? A vida inteira, desde que você nasceu, Deus está te ferrando? Desde que você nasceu, pai, Deus está te dando oportunidades, porque Deus já era para ter te fulminado há muito tempo, pelos pecados que você cometeu contra Ele. Pelos pecados que você cometeu contra os servos dele, a minha mãe. Sabe? Veio na ponta da minha língua e fala assim, do que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. É o que diz a Bíblia. A Bíblia diz isso. Do que vocês estão reclamando? Vocês que estão aí na terra, tá ruim? Vocês estão reclamando o quê? Reclamem dos seus próprios pecados. Vocês sempre escolheram o mal. Vocês nascem querendo pecar. Agora vocês querem o quê? Quer pôr na minha conta? Deus falando isso na palavra. Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Vai reclamar da sua vida errada. E me veio isso, me veio esse versículo, me veio um monte de coisa para eu falar. Pra não maltratar o meu pai, eu desliguei o telefone. Na cara dele, desliguei. Desliguei e voltei pro joelho. Voltei pro vaso sanitário e falei, Senhor, não leve em conta o que esse homem disse agora. Não leve em conta, pai. Porque se eu fosse Deus, gente, de verdade, se eu fosse Deus, eu falava, eu que tô te ferrando? Tô te dando oportunidade de vida até hoje pra você se arrepender, e eu que tô te ferrando? Vou desligar sua filha, só pra você ver. Pá! Fosse eu, Deus, eu tinha desligado a minha irmã ali, ó. Pá! Então vai. Vai chorar no buraco dela. Já que eu tô te ferrando, então vamos lá. Se eu fosse Deus. Porque Deus é muito bom. Ele é muito... Quando eu falo que Deus é bom, vocês não acreditam. Vocês não têm noção do tamanho da bondade. Eu fui pro joelho e imediatamente fui falar com o Deus que ele havia insultado
naquele momento. Eu falei, Deus, perdoa, ele não sabe o que fala. Perdoa, Jesus. Ele não sabe o que fala. Não toca na minha irmã, Deus, para ensinar ele mais uma vez, para tentá-lo alertar mais uma vez. Não toca na minha irmã. Eu te peço só isso. Tem misericórdia da minha irmã. Comecei a orar de novo. E aí liguei para minha mãe, que minha mãe serve a Deus. Você vê a diferença, né? Aí liguei para minha mãe estava sabendo das mesmas coisas que eu, sem notícia. Não sei o que aconteceu com a sua irmã, filha, não sei. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle. A minha mãe já estava em paz. Acreditem vocês ou não. E minha mãe é mãe, viu, gente? Pensa numa mãe que criou a gente sozinha, tá? Com a ajuda da minha avó que morreu. Entendeu? Minha mãe foi mãe da minha irmã. Minha mãe cuidou da minha irmã, limpou a bundinha dela quando era criança, cuidou na adolescência, juventude, adulto, sempre teve por perto. E mesmo assim, paz, uma paz. Deus está no controle, filha. Já orei aqui, Deus está no controle, não sei o que está acontecendo. E aí a minha mãe disse o seguinte, olha, filha, era uma sexta-feira, tá, gente? Minha mãe falou assim, eu estou indo agora pro shopping. Minha mãe mora em São Paulo, eu moro em Atibaia. Minha mãe disse, eu estou indo em São Paulo e eu estou indo num shopping em São Paulo e vou comprar uma passagem. Eu vou numa agência de viagem e vou ver se eu arrumo uma passagem para ir para França agora. Eu preciso ir agora para lá. Quando a minha mãe falou isso, gente, na hora me deu um alívio. Eu falei, mãe, vai, mãe, por favor, vai. Porque eu tava preocupada não só com a minha irmã, eu tava preocupada com a menina. Que a filha da minha irmã não é filha do rapaz que é casado com a minha irmã. Então eu pensei, cara, se minha irmã morrer, eu preciso pegar essa menina pra mim. Minha mãe precisa pegar essa menina, trazer ela embora pro Brasil. Não sei o que vai fazer, se eu vou pra lá, não sei o que vai acontecer. O fato é que eu não vou deixar minha sobrinha largada no mundo. A responsabilidade daquela menina, na hora, gente, pesou aqui. Na hora. Porque a minha irmã sabe que se um dia ela faltar, eu vou cuidar daquela menina. Enfim. Falei, mãe, pelo amor de Deus, vai, mãe, pelo amor de Deus, vai. Quando eu vi que minha mãe queria ir pra França, falei, mãe, vai, pelo amor de Deus, que eu não tenho passaporte, não tenho dinheiro pra viajar, não tenho nada, eu tenho que trabalhar, tô amarrada naquele serviço que eu tenho, enfim. Minha mãe não tá trabalhando, que minha mãe já tem mais de 70 anos, minha mãe tem o dinheiro para comprar passagem e minha mãe tinha o passaporte, que Deus tinha, por misericórdia, feito ela tirar o passaporte um mês antes. Minha mãe tirou o passaporte, senão minha mãe não poderia ter viajado. Minha mãe ligou para mim e falou, tô indo pro shopping, vou ver se eu acho uma passagem para agora. Falei, vai, mãe, vai que eu te dou todo o apoio. Minha mãe tinha uma casa montada, um apartamento na Lapa, em São Paulo. Minha mãe tem um cachorro que ela cuida como se fosse filho. Cachorro da minha mãe. Minha mãe ama aquele cachorro. Chama Costelinha, cachorro da minha mãe. Eu falei, mãe, eu cuido do seu cachorro. Eu me viro com a sua casa. Mãe, vai. Vai, mãe, vai. Na sexta-feira mesmo ela foi para uma agência de viagem e conseguiu comprar uma viagem, gente, com preço terrível, porque as pessoas querem viajar no outro dia, o preço é o triplo. É o triplo. Minha mãe pagou 7 mil reais numa passagem para ir para a França. E graças a Deus ela tinha esse dinheiro, parcelou lá no cartão dela e foi. Irmãos, a minha mãe pegou a bolsa da mão, uma bolsa de mão, e foi embora. No outro dia, sábado, ela estava embarcando no aeroporto, indo para a França com a mala de mão, com a bolsinha, largando a casa dela para trás, largando as roupas dela para trás, largando o cachorro dela para trás, largando tudo. Minha mãe falou, Kelly, vai no meu apartamento, tira tudo que você puder, que você quiser, você pega pra você. O resto você doa, joga fora, dá um jeito, entrega o apartamento pro dono, que é alugado o apartamento dela. Entrega esse apartamento e fica com o meu cachorro. Eu peguei o carro do meu pastor emprestado, porque eu não tenho carro que pega estrada, meu carro é muito velho, não pega estrada. Peguei o carro do meu pastor emprestado, fui pra São Paulo. Levei minha mãe no aeroporto no sábado, no outro dia, e ela foi. Ela foi. Graças a Deus. Quando foi no sábado, a gente já conseguiu conversar com o marido da minha irmã e descobrimos o que ela teve. Irmãos, a minha irmã teve um aneurisma cerebral. Tem noção
o que é um aneurisma cerebral? Um aneurisma cerebral, gente, é uma veia do cérebro, uma artéria, que se rompe, ela faz uma bolinha. Sabe quando você está enchendo uma bexiga e a bexiga faz uma bolinha assim, blup, e fica uma bolinha mais fina? Você percebe que aquela bexiga tem uma pele bem fininha? É o aneurisma. Ele faz uma bolinha na veia ou na artéria e aquela bolinha, ela se rompe a qualquer momento porque ela fica mais fina a parede do vaso. E aquele aneurisma rompeu da minha irmã. Rompeu. Eu trabalho com isso. Eu já trabalhei no pronto-socorro. Eu já vi um aneurisma cerebral. Gente, é muito grave. A maioria das pessoas morre antes do socorro chegar. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa famosa que morreu com aneurisma cerebral foi aquele rapaz que fazia o Louro José, da Ana Maria Braga. Ele morreu de aneurisma cerebral. É uma coisa que acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Geralmente as pessoas não descobrem um aneurisma sem ele romper, porque quem que vai fazer um check-up no cérebro para descobrir um aneurisma? Ninguém faz isso, principalmente aqui no Brasil. A medicina daqui é muito corretiva, né, e não preventiva. Então, e você chega num pronto-socorro aqui no Brasil, vamos ser sinceros, gente. Você chega num pronto-socorro dizendo assim, eu tô morrendo de dor de cabeça, o que ele faz, o médico? Dipirona, não é isso? E manda para casa. Enfim, minha irmã sentiu mal, sentiu uma dor na nuca, uma paralisia na nuca, ela sentiu uma coisa muito esquisita na nuca, em casa, sozinha na sexta-feira. Pegou o telefone, ela falou que ela sentiu assim, desejo, decidiu, vou pegar o telefone e vou abrir a porta. Ela abriu a porta da casa dela, pegou o telefone sozinha, a filha dela estava na escola e o marido estava viajando em Paris. Ela pegou o telefone, ligou para a polícia e foi o tempo de falar para a polícia, eu tô passando mal. A polícia falou assim, olha, você tem que ligar pro bombeiro, pra ambulância. Ela já não conseguia mais responder. E o cara da polícia ficava falando no telefone assim, a senhora não tá respondendo? Identificamos que a senhora tá numa emergência, está na rua tal, 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 estamos mandando uma ambulância até aí. A polícia ligou pra ambulância, porque ela não tinha mais condições de ligar pra outra coisa, ela só teve tempo de ligar pra polícia. E a polícia ligou pra ambulância e a ambulância chegou na casa dela, encontrou ela caída na porta da casa dela, que ela tentou sair, caiu na porta. O bombeiro olhou pra ela e falou assim, ela tá em choque, porque ela não respondia mais. Levaram ela pra emergência. Chegando na emergência, imediatamente fizeram um scanner, que é uma coisa que lá na França eles fazem muito isso. Scanner aqui no Brasil é um aparelho que a gente passa no carro quando vai na mecânica, né? Tem mecânico que passa o scanner ele identifica onde está o problema do carro. Tem mecânico que tem mecânico que não tem. Lá eles fazem isso no ser humano. Passam o ser humano é tipo um rastreamento no corpo inteiro. Eu não sei direito como é feito, mas é tipo um rastreamento que a pessoa descobre onde está o problema. Eu sei que fizeram isso com ela, passaram ela nesse scanner e descobriram o aneurisma cerebral. Imediatamente transferiram ela para outra cidade, porque ela mora numa cidade pequena na França, hospital pequeno. Não temos condições de atender ela aqui. Aneurisma cerebral, vamos mandar ela para Bordeaux, que é a cidade maior que tinha lá. E tem um hospital especializado em neurologia em Bordeaux. Colocaram ela na ambulância no mesmo dia, transferiram para Bordeaux. Chegou em Bordeaux, ela fez uma cirurgia no cérebro. Já é um milagre ela ter chegado viva. Quando ela chegou, já é um milagre ela superar uma cirurgia no cérebro. Porque essa cirurgia de aneurisma, geralmente, pelo menos aqui no Brasil, gente, eu já vi cirurgia de aneurisma. O médico abriu a cabeça da pessoa, tocou o bisturi no aneurisma e foi sangue para tudo quanto é lado. É assim que eu vi, tá? Hoje em dia eles têm mais... tá passando um avião, não vou poder editar, então é isso. Hoje em dia eles têm umas cirurgias mais evoluídas, inclusive aqui no Brasil, tá? Eles fazem essa cirurgia mais evoluída hoje em dia, não se abre mais o crânio da pessoa. Vai com uma câmera até o cérebro da pessoa, igual um cateterismo pro coração, faz no cérebro e coloca tipo um stent no cérebro, uma molinha de ferro que segura aquele aneurisma. Enfim, fizeram a cirurgia. Ela saiu viva da cirurgia, foi pra UTI.
Nesse momento, isso já era sábado, no outro dia já estava tudo feito, cirurgia, ela já estava na UTI. Eu decidi entrar na guerra, decidi entrar na batalha. Porque eu fiquei pensando, cara, é muito grave, é muito arriscado essa cirurgia. Deus já me deu a oportunidade de orar pela minha irmã, porque se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, nem orar por ela eu não teria orado. Sabe por quê? Já teria chegado a notícia, morreu. Eu não ia ter tempo nem de orar pela minha irmã. Então eu identifiquei, a bondade de Deus já me deu a oportunidade de orar por ela. Agora eu vou orar. O que eu fiz? Decidi fazer um relógio de 24 horas de oração. Sabe aqueles relógios de 24 horas que a gente faz, que a gente divide entre a igreja, coloca na internet para todo mundo orar? Eu falei, vou fazer sozinha. Eu quero ter certeza que estou orando 24 horas por ela. Fiz um relógio de oração de 24 horas pela minha irmã, sozinha. Pela misericórdia de Deus, que foi só Deus na minha vida, gente. Eu vou tentar colocar, mas eu não vou conseguir por causa da edição. Não consigo editar esse vídeo, porque eu não tenho editor. Mas talvez eu consiga colocar no final desse vídeo, não sei. Se não, vou deixar no Instagram. Ou vou fazer um outro vídeo mais pra frente mostrando pra vocês esse relógio de oração. O que eu fiz? Eu peguei o meu celular, que é esse que eu tô usando pra gravar, e coloquei pra despertar de hora em hora. Eu não ia conseguir orar as 24 horas direto. Então, o que eu fiz? De hora em hora, o relógio vai despertar. E de hora em hora, eu vou orar pela minha irmã. Então, eu orei de hora em hora. O meu relógio despertava. E eu ia orar pela minha irmã, uma oração rápida. Senhor, tem misericórdia, olha a minha irmã lá. Visita agora, tal. E aí, ainda cantava um louvor depois. Né? Que é aquele louvor. Porque ele vive... Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Enfim, orei às 24 horas, durante vários dias, e o propósito era até a minha irmã sair da UTI. Eu falei, eu vou fazer isso até a minha irmã ter alta da UTI. E aí eu comecei, só que todas essas orações eu gravava, por isso que eu poderia mostrar pra vocês, só que tá no celular que eu tô usando pra gravar e eu não tenho editor, então eu vou mostrar pra vocês numa outra ocasião, tá bom? Eu mandava essas orações no WhatsApp da minha irmã, o WhatsApp da minha irmã estava desligado, a minha irmã não atendia telefone, o celular dela já tinha desligado fazia tempo, a gente via que ela não estava online e nem poderia estar, ela estava em coma, numa UTI, ela estava fazendo uma cirurgia no cérebro. Mas mesmo assim eu falei, eu vou registrar essas orações no WhatsApp dela. Então eu comecei, dava o play no áudio do WhatsApp dela, oração das 3 horas da tarde. Orava por ela, cantava e soltava o áudio. E aí eu fui, gente, orar. Durante todo o meu serviço, de hora em hora, eu parava para orar por ela. Durante toda a madrugada, eu acordava e orava por ela. Então, eu quero mostrar para vocês porque é chocante, porque são vários áudios, muitos áudios, e quando você vai tocando um por um, é a oração da 1 da manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Oração das 2 da manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oração das 3 da manhã. Oração das 4 da manhã. Oração das 5 da manhã. Oração das 6 da manhã. Todos os horários eu tenho a oração lá gravada. E passaram-se algumas horas, poucas horas, gente, poucas horas. A minha irmã acordou da cirurgia praticamente. Ela ligou o celular dela e começou a ouvir as orações. Oração das 11 horas. Senhor Deus Pai. Oração do meio-dia. Senhor meu Pai querido. Oração da 1 hora da tarde. Oração das 2 horas. Oração das 21 horas. Oração das 10 da noite. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, querido Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, estou diante de ti. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, estou diante de ti. Oração das 3, 4 horas da manhã. Espírito Santo de Deus. Oração das 5. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oração das 6. Senhor Deus. Oração das 7 da manhã. Acho que foi um dia depois da cirurgia, ela conseguiu ligar o celular dela e começou a ouvir as orações. Eu sei dizer pra vocês que a minha irmã saiu da cirurgia, o meu cunhado, ele colocou o telefone no ouvido dela
E eu falava, Lúcia, nós estamos orando por você. Ela dizia, amém, amém. Eu falava, gente, eu não tô acreditando que uma pessoa que fez a cirurgia no cérebro tá falando amém. Lúcia, quem sou eu? Qual é o meu nome? Ela, Kelly Cristina. Falou meu nome. Eu falei, meu Deus, que milagre é esse, Jesus? Já vi que Deus ia fazer o milagre. Continuei orando. Passaram-se uns 2 dias da UTI, minha irmã já estava falando comigo por chamada de vídeo. Kelly, a única coisa que eu tenho são suas orações. Ela ouvia as orações. O tempo todo ela ouvia as orações. Depois ela foi melhorando, assim, 4, 5 dias ela já falava, Kelly, dorme, filha, para com isso, dorme, você tá muito cansada. Eu não vou parar enquanto você não sair da UTI. É propósito. E eu fiz um outro propósito, um outro voto que eu vou pagar também, que eu não posso falar aqui, porque pode causar polêmica. Coloca aqui nos comentários se vocês querem saber qual é o voto. Quem sabe eu fale, depois que eu pagar. Depois eu explico pra vocês qual é a polêmica que pode causar, mas eu fiz um outro voto também. Enfim, a minha irmã foi melhorando, até que ela saiu da UTI. Acho que uma semana mais ou menos ela saiu da UTI, foi pro quarto. E aí sim eu encerrei o propósito da oração por 24 horas. A minha irmã foi pro quarto, se levantou. Depois da cirurgia, gente, o líquido da cabeça dela, o líquido do cérebro começou a aumentar exageradamente. Toda vez que aumentava o líquido do cérebro, ela tinha que puncionar as costas dela, fazer uma hack, pegar uma agulha, o médico pegava, fazia uma hack nas costas dela, assim, uma agulha, e drenava aquele líquido da coluna. Gente, são procedimentos terríveis. Drenava aquele líquido. Quando drenava o líquido do cérebro dela, ela melhorava na hora, ela ficava ótima. Aí ele começava a criar de novo. Aí a oração de 1 em 1 hora era uma guerra. Era uma guerra. A oração de 1 em 1 hora. Eu ficava sabendo que o líquido aumentou, Senhor, aquele líquido. Senhor, controla esse líquido, Pai. Que o organismo dela venha produzir somente aquilo que é necessário. Repreende todo o líquido exagerado. Começava a orar de acordo com a necessidade dela. Gente, teve dias que eu orando por ela, de hora em hora, Deus colocava no meu coração, o diabo está tentando assustar ela. Essa parte foi forte. Eu vou fazer uma live com ela no Instagram, com a minha irmã, contando todos esses detalhes, e vou pegar essa live e vou trazer aqui pro YouTube, prometo. Porque precisamos contar esse testemunho em todo o tempo, Teve momentos que eu tava orando por ela e Deus colocava no meu coração, o diabo está tentando assustar ela. Eu via o quarto dela todo escuro do hospital e o diabo tentando assustar ela. Gente, no outro dia ela mandava áudio pra mim. Kelly, eu tô tendo sonhos horríveis, o quarto é muito escuro. Quando ela falava isso, eu falava, Jesus. Eu falava, Lúcia, a oração que eu estava fazendo na madrugada era justamente por isso. Eu falava, repreendo todo mal, toda tentativa de assustar ela, todo medo. Eu repreendia exatamente aquilo que ela estava vendo no quarto. E ela falava, eu tenho sonhos, eu durmo, eu tenho sonhos ruins. Eu sonho coisas ruins, e aí quando eu acordo o quarto está muito escuro. Eu falei, Senhor, obrigado. O Senhor estava dirigindo as minhas orações. Tá vendo como o Espírito Santo ajuda a gente até a orar? Ele me deu a oportunidade de orar por ela, porque não era nem para orar, era para ela ter morrido sem orar. Quando eu comecei a orar, Deus me dirigia na oração. Teve outras situações que eu falava assim para ela, eu estou orando por isso, e aí ela reclamava daquilo que eu estava orando. Deus dirigindo, era guerra. Espírito de morte, repreendia. Colocava anjos no leito dela, anjos, através da oração. Eu pedia a Deus e Deus dava ordem a anjos para ficar de prontidão no lado do leito dela, para repreender o espírito de morte, para repreender espíritos malignos que ia lá atormentar ela, sabe? E aí eu ia orando, para ela, sabe, para Deus ajudar ela na ansiedade, na saudade da filha, porque ela e a filha são assim, ó. É ela pra filha e a filha pra ela. Vocês não têm noção. E a filha dela na casa do meu pai. E a minha mãe chegou lá e do lado do leito. Minha mãe lá do lado do leito orando comigo. E lá, e aquela batalha, aquela luta. Gente, pra vocês terem uma ideia, a cachorra da minha mãe tá aqui, ó. Tô olhando pra ela aqui. Parece uma capivara.
É a costelinha. Cus, ela tá dormindo, gente. Depois eu mostro ela pra vocês. Eu peguei a cachorra da minha mãe pra mim, gente. Quando que eu ia querer um cachorro dentro da minha casa? Eu tenho 2 gatos. Eu não era. Ah, ela levantou. Vem cá, meu amor. Vem cá no YouTube pra eu mostrar você para as pessoas. Vem aqui. E a cachorra dela é tão boazinha, gente. Ai, que coisinha mais linda. Vou mostrar ela pra vocês, ó. Vou tirar... Cus, dá oi pro YouTube, Cus. Olha, gente. Ai, que parece um porquinho. Ai, que coisa mais linda. Ela é assim, ó. É a cachorra da minha mãe. Agora ela é minha. Olha, ela abre a perninha, olha. Que bonitinha. Enfim, gente, a câmera desligou. Vocês viram? Fui mexer na câmera pra mostrar a cachorra. Desligou. Agora só Deus sabe como é que eu vou fazer pra juntar esses vídeos. Enfim, tá na mão de Deus. A luta, a guerra espiritual foi tão grande, gente, que minha irmã saiu de lá sem sequela nenhuma. Pra vocês terem uma ideia, a minha irmã ainda está no hospital. A minha irmã vai ficar 3 meses no hospital, de tão grave que foi o que aconteceu com ela. O médico falou, você vai ficar aqui 3 meses de observação, mas ela está andando, falando. O raciocínio dela está perfeito. Minha irmã é um milagre. Ela não teve sequela nenhuma. Para vocês terem uma ideia, a mulher do hospital falou assim para ela assim, olha, agora que você está andando, que você está bem, dá uma volta aí no hospital para você ver como é que estão as pessoas que tiveram o mesmo problema que você. Todo mundo sequelado. Minha irmã foi andando pelo hospital, foi andando pelos quartos e foi vendo cada uma pessoa pior que a outra. Ela falou, Kelly, tem pessoas que ficou assim, maluca, deitada na cama, assim, louco. Por quê? Porque a cabeça não aguentou, o cérebro não aguenta um sangramento desse jeito. E a minha irmã não tem sequela nenhuma. Nenhuma. O líquido que estava criando exageradamente parou. Não foi necessário fazer uma outra cirurgia, porque eles cogitaram colocar um dreno no cérebro dela que ficasse drenando aquele líquido o tempo todo. Não foi necessário, o líquido parou. Tá entendendo? E a luta foi tão grande, agora o que eu vou falar pra vocês é muito importante. Eu preciso que você que chegou até o final desse vídeo é porque você realmente me ama. Porque tá muito longo o vídeo, vai assim mesmo longo, sem edição. Eu preciso muito que vocês orem por mim. Eu preciso muito que vocês orem por mim, porque a minha filha Rebeca, esses dias, essa semana, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, mãe, eu tive uma visão, eu vi você num leito de hospital desacordada. E Deus falou pra mim, minha filha não é dessas, viu gente? De ver as coisas, de falar, de entregar... Não, minha filha não é dessas, não. Aqui em casa a gente é muito sério, né? Vocês já perceberam, eu não chego aqui dizendo pra vocês que eu vou revelar a vida de vocês sem Deus falar pra mim. Né? Aqui é muito assim, pé no chão, entendeu? E minhas filhas são desse jeito também. Minha filha vira pra mim e fala, mãe, eu tive uma visão com você numa cama de hospital desacordada. E Deus falou pra mim, é por causa da luta que ela travou pela vida da irmã dela. Ela causou essa guerra espiritual e o diabo vai tentar tocar na saúde dela. A minha filha falou, eu, o papai e a Renata, minha outra filha, precisamos interceder por você. Ela falou, ela disse assim, eu vi você numa cama de hospital desacordada e eu senti uma presença maligna muito forte. Então assim, na hora que ela me falou isso, eu fui orar e falei, Senhor, se o toque na minha saúde, a cama de hospital, a cadeira de roda for da tua parte, eu aceito. Eis-me aqui. Eu tô aqui para viver a tua vontade. Agora, do Satanás... Se for a mão dele tocando em mim, eu não quero. Se for do Senhor, tratar do Senhor, propósito do Senhor, amém. Estou aqui, ó, morrendo de medo, mas estou aqui, recebo. Mas do cão, não aceito. Não aceito porque eu não estou em pecado. Não aceito que minha vida é a tua vontade na minha vida, todinha. Agora, entrei na guerra pela vida da minha irmã e entro quantas vezes for necessário, viu? Porque eu não tenho medo do diabo. Sabe por que eu não tenho medo do diabo, gente? Não porque eu desdenho do poder que ele tem. Não é isso. Eu sirvo um Deus que não é um amiguinho meu da escola, que hoje bate nas minhas costas e amanhã me enfia a faca. Não, Deus não é assim, não. Deus, ele é tão bom que ele já revelou. Mostrou para minha filha. Se ele mostrou para minha filha é porque ele já tem a intenção de nos dar o livramento.
Então agora eu preciso de intercessão, preciso de oração. Gostaria que todos vocês que, né, puderem orar por mim, orem por mim, pela minha irmã, o nome dela é Lúcia. Vou fazer uma live com ela no Instagram, em nome de Jesus, e vou trazer aqui pro YouTube, contando cada detalhe das coisas que ela passou, o lado dela, das coisas que ela viveu lá. Porque foi tudo muito, 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 muito impactante. Tudo Deus. E também vou trazer uma irmã que lá da nossa igreja que tinha 2% de vida um mês retrasado. Um mês retrasado ela estava num leito de hospital, 2% de chance de vida, o médico desenganou, chamou a família, falou que já tinha feito tudo que podia, a igreja orou. E ela está de pé, sem sequela nenhuma, também um milagre. Ela falou, Kelly, quero ir no seu canal testemunhar, então eu vou trazer ela aqui no meu canal. Talvez a gente faça isso juntas, assim, direto pro YouTube. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Sumi, mas não morri. Estou ativa na obra, estou ativa minha vida espiritual, né? Firme com o Senhor. Como eu sempre falo para vocês em todo final de vídeo, fique firme em nome de Jesus. Eu estou firme em nome de Jesus. E se você quiser seguir lá no Instagram, você vai acompanhando tudo isso dia após dia, porque eu colocava lá no Instagram direto. Colocava a foto da minha irmã na UTI, já coloquei tudo, pedido de oração, e é isso, gente. E Deus tá fazendo milagres, Deus ainda é o mesmo, tá? Como nós somos a geração do arrebatamento, um grande avivamento virá por esses tempos sobre a igreja. E você precisa fazer parte disso. Então, fique firme, volte a orar, volte a buscar, volte a congregar se você está fora da igreja. Porque grandes coisas Deus está fazendo e maiores Ele fará. Porque estamos no tempo de Noé. A arca está aberta e nós precisamos gritar para o mundo inteiro. A arca está aberta. Entrem e salvem as suas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Coloca aqui nos comentários se você ficou alguma dúvida, se você quer alguma sugestão de vídeo, tá bom? Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. Obrigado pela paciência que vocês têm comigo. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, Kelly Salles Oficial. E fique firme, em nome de Jesus. Tchau!